Bom, o texto de hoje é Mateus 20, de 1 a 16, que disse: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que é justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta, meio-dia, e nona, que é 3 da tarde, fez o mesmo. Saindo perto da hora 1/10, 5 da tarde, encontrou outros que estavam ociosos. Parece que o senhor da vinha não pode ver ninguém ocioso. E perguntou-lhes: por que vocês estão ociosos todo dia? E disseram-lhes eles: porque ninguém nos contratou. Disse então: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Olha a expressão: o que for justo, o que for justo, o que for justo. Aproximando-se a noite, aproximando das 6 da tarde, que é quando começa a noite dos judeus, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, ou jornal, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam cada um dinheiro. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram, ou pensaram, ou cuidaram, raciocinaram, elucubraram, imaginaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um, e recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e você os igualou conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço nenhum agravo. Você não ajustou comigo 1 dinheiro? Sim, foi 1 dinheiro. Então toma o que é teu e retira-te. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tem algo que é teu. Diga: tem algo que Deus tem para você. Ele diz: então toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Hoje vamos falar sobre a bondade, o tempo e a celebração da vinha. Se você observar os versículos 12 e 13, eles dizem: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia. Mas ele respondendo disse: amigo, não estou te fazendo nenhum agravo. Você não ajustou comigo 1 dinheiro? E a primeira coisa que eu quero que a gente aprenda hoje, são só 3, é a seguinte: não deixe que a bondade e a soberania de Deus lhe azede a alma. Não deixe que a bondade e a soberania de Deus lhe azede a alma. Eu conheço pessoas que estão azedas, são crentes amargurados e infelizes, com a cara amarrada. Parece que levanta de manhã, olha no espelho, e antes de sair de casa olha para a sua própria cara e diz: está amarrado, e sai com a cara amarrada para a rua. Pessoas amarguradas, azedas. Se um cara estava numa fila do INSS gemendo, aí alguém perguntou: tu é crente? Ele disse: não, eu estou passando mal mesmo. Porque parece que ser crente é andar de cara feia, é andar emburrado. A palavra emburrado quer dizer com um burro dentro. Por isso que a pessoa fala: fulano estava com a cara comprida. A palavra enfesado é aquele negócio dentro. Por isso fala: a pessoa está com essa cara ruim. E Deus parece que não pode ver ninguém de cara amarrada, que ele se incomoda. Ele desceu à terra e perguntou para Caim: Caim, por que se diz caiu o seu semblante? E normalmente a raiz de uma cara amarrada, normalmente, é pecado. O pecado vai se condensando e a pessoa vai ficando mal-humorada e grossa. Deus perguntou para Caim: onde está teu irmão? Eu sou guarda-costa dele. Está bravo do nada. Tem gente que já acorda com raiva porque não morreu de noite. Senta na cama e a mulher pergunta: por que você está com raiva? Ele disse: é mais um dia pela frente. Quer dizer, ele queria ter morrido à noite. Tem pessoas que já levantam
com tanto mau humor que você fala bom dia, ele fala, o que tem de bom? Tem gente que chega no ambiente, ele já arruma confusão, ele já chega falando o seguinte, tem algum problema? Aí todo mundo, não tem não. Porque se não tiver, eu arrumo. Pessoa amargurada, azeda, está com a alma azeda. A vida bate na gente mesmo, querido. Você e eu vamos apanhar muito. A dor faz parte do processo da vida. Não existe viver sem atritar na realidade. Não existe cristianismo sem cruz. Nós vamos ter que passar alguns sofrimentos na vida. Você vai sentir dor. A dor é um alarme que é necessário e faz parte da vida. Não tem jeito. Você vai apanhar, você vai ser traído, você vai ser enganado, alguém vai te passar a perna. Você vai confiar os seus sentimentos a alguém que não vai corresponder. Você vai achar que todo mundo te entende, eles não vão te entender. Você vai contar os seus sonhos, eles vão te jogar num buraco. Isso é parte da vida. Agora caia no buraco igual José, mas não fique azedo. Deus tem todo o processo. Deus estava querendo levar José para o Egito para ele governar. Só que o José não via o mapa inteiro. Esse é o nosso problema, a gente murmura porque a gente não vê o processo inteiro. Deus fica tranquilo no trono porque Ele vê o processo inteiro. Ele já viu o fim do filme, o fim da história. Eles sabem que pódio vai colocar você no final. Então a gente que não sabe, você vai sofrendo ali naquele buraco. Mas Deus já tem tudo tramado, tudo planejado. A caravana de ismaelitas passa, leva, vende para o Egito. Chega lá, vai parar na casa de Potifar. Quando vai parar na casa de Potifar, você pensa assim, agora Deus olhou para mim. Aí começa a dar tudo errado de novo. Você fala, mas peraí, estava tudo bem. Fui acusado injustamente de ter tocado na mulher de Potifar. E foi ela que deu em cima de mim. Eu fugi. Vai parar na cadeia. Chega lá, vira o chefe dos presos. Aí fala, acho que é isso aqui, era o meu sonho que Deus tinha para mim. Acho que é isso aqui. E aí vem duas pessoas que Deus coloca do teu lado com sonhos. E aí eles contam os sonhos. José interpreta. Só que ainda Deus olhou no relógio dele e disse, mas não é a hora ainda. Deus abriu a agenda dele e falou, ainda não está na hora. Tem que botar uma amnésia nesse copeiro. O copeiro chega do lado do rei, fica lá segurando o copo do rei, provando. O rei espera ele provar. O rei fica olhando para ver se ele vai cair duro, espera um pouquinho. Quer, rei? Não, só mais um pouquinho, não estou com sede ainda não. Toma mais um pouquinho. Era um homem de confiança. E o rei diz, estou perturbado hoje, porque eu tive um sonho. Aí Deus tocou na mente do copeiro. O copeiro ficou 2 anos sem lembrar. Aí 2 anos depois o rei tem um sonho. Tive um sonho e ninguém pode interpretar. E os magos todos já tinham se reunido no palácio, não conseguiam interpretar. Os magos chegavam e diziam, não sei o que acontece, a gente não sabe a interpretação. E os anjos de Deus tudo segurando os demônios assim, com um laço de fogo, uma espada aqui assim, os demônios. E os mágicos dizendo, não está baixando nada, seu faraó, hoje não está baixando nada, não sei o que houve que não baixa. Está tudo aí, a conexão está ruim. A gente está sem Wi-Fi com o mundo espiritual. E Deus, os anjos segurando. Está todo mundo amarradinho aí com espada desembainhada da mão. E José pensa que é o seu fim na cadeia. E ele não sabe que lá no céu já estava havendo uma contagem regressiva para o seu milagre. E aí quando ele está lá do lado, ainda na cadeia, o cara disse assim, o anjo toca na testa do copeiro. Hoje lembrei do meu pecado. Tem um cara lá na cadeia que vai resolver o problema, chama Zé, pode ir lá buscar ele. O faraó diz, traz o Zé aqui. Zé, entrou pela cadeia, Zé, o faraó mandou te chamar. E lá vem José, faz a barba, se arruma e se coloca diante do rei. Os anjos do céu já estavam dizendo, é hoje, é agora. O anjo da agenda abriu e disse, é hoje, né, Senhor? É hoje. E aí, um dia ele era um prisioneiro, no outro dia ele era o homem mais poderoso na terra do Egito. O teu milagre está chegando, está vindo a caminho. Não desista ainda, não fuja agora. Deus tem um plano para a tua vida. Tem alguém vivo para dar glória a Deus. Mas sabe qual é o nosso problema? A vida vai nos batendo e a gente vai ficando amargo, vai ficando azedo, vai ficando mal-humorado, vai ficando de lábios tensos, de semblante rígido, de olhar frio. Você não confia mais em ninguém. Quando alguém fala de uma paixão, de um sonho do Brasil, você não acredita. Fulano passou pelo encontro, também passei. Isso nada mais te toca. Você vai ficando indiferente, frio, petrificado, gélido e principalmente azedo de alma. Por quê? Porque você começa a ver a pessoa que te fez mal e Deus não matou ela. Irmãos, uma das coisas mais terríveis na vida do crente
é a pessoa te fazer mal e no outro dia você espera já ver a notícia. E Deus deixa ela viva e abençoa ela. A gente fica para morrer. Olha o que diz Mateus capítulo 20, verso 5. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Agora olha essa pergunta de Deus, que terrível. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Você pode ficar com raiva de Deus, mas Ele é bom. Você pode ficar com raiva de Deus, mas Ele tem perdão para o traficante. Ele transforma a prostituta em santa. Uma mulher disse para mim, quando nossa igreja se reunia lá no Central, embaixo da Corpaço: ó, tem uma mulher que está aí na igreja, que ela dava em cima do meu marido, e agora eu vi ela ali no culto, está chorando a beça. Se ela for lá na frente aceitar Jesus e vier para esta igreja, eu saio pela outra porta. Eu disse: só tem uma porta aqui, que era estreita ainda, a porta estreita, aquela academia ali. Ela falou: mas se ela ficar eu vou embora. Aleluia. Eu disse: querida, que pena que você vai embora, porque o sangue de Jesus, se ela se arrepender, a purifica de todo o pecado. Que pena, que pena. Alguns ficam zangados com a bondade de Deus. Conheço pessoas que consideram uma injustiça a salvação do ladrão da cruz e a condenação de Judas. Poxa, o cara andou com Jesus a vida toda, como é que foi condenado? Condenação de Pilatos. Não concordo que Pilatos tenha sido condenado. Alguns ainda não conseguem imaginar encontrar Maria Madalena nos céus, uma mulher que era tão prostituta que tinha 7 demônios. Para alguns judeus, o eterno salvar goíns, é assim que eles nos chamam na nossa Bíblia, de gentios. O eterno salvar não judeus, ver gentios elevados à aliança de Abraão, chamar Abraão de pai, Abraão ser filho na fé de Abraão. Para alguns judeus isso é inadmissível. Tais religiosos nos olham de cima para baixo, ignoram que Deus ama o Egito e quer fazer bem à Síria. Estou inventando não, está na Bíblia. Confere na tua para você ver. Porque em Isaías 19, 21, eu vou esperar que você encontre. Não pus para você aqui não, você vai ter que abrir sua Bíblia. Isaías 19, 21, Deus fala do seu amor para com o Egito. Que é o Egito? O mundo. Que é a Síria. Os do mundo que perseguem os crentes. Tem gente aqui que se encontrar o Lula no céu, ele fala: eu desço agora. Tem gente aqui que se encontrar o Temer no céu, diz: eu não fico num lugar com esse camarada que lá na terra eu sei que ele fez coisa errada. Às vezes não entendemos porque Deus deixa uma pessoa 6 meses no CTI, 3 meses no CTI. Mas eu sei que nos últimos segundos em que uma pessoa está agonizando, entre o momento que ela pendurou uma corda e o momento que o corpo dela está balançando num suicídio, coisa essa que normalmente não há salvação, porque cometeu o pecado e não se arrependeu. Mas eu sei que Deus pode pegar os últimos segundos de agonia e a pessoa dizer: eu me arrependo, Senhor, perdoa-me. Porque o ladrão da cruz usou o último instante e fez assim, ó: lembra-te de mim. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo você vai estar comigo no meu paraíso. Quanto tempo Deus precisa para salvar uma pessoa? Que dura 2 meses, é a universidade da vida. É para você crescer no discipulado. Salvação é num instante. Olha o que disse Isaías 19, 21. E o Senhor te dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Diga comigo: Deus vai se dar a conhecer ao Egito. E o texto continua: e adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor o Egito, mas ferirá e os curará, e converter-se-ão ao Senhor. Diga aleluia. E converter-se-ão ao Senhor. Diga aleluia. E mover-se-á as suas orações, e os curará. Naquele dia haverá entrada do Egito até a Síria, e os assírios virão do Egito, os egípcios irão à Síria. Deus vai fazer uma ponte, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia
os crentes, Israel, serão terceiro, junto com os assírios, que são os que perseguem os crentes, e uma bênção no meio da terra, porque o Senhor os abençoará, dizendo: abençoado seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. De Deus é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, e Deus é dono dos moradores da terra. E muitos se converterão nesses últimos dias, e os desviados voltarão para os caminhos do Senhor, e Deus os salvará. Não deixe que as palmas abafem a voz da sua boca. Diga glória, diga aleluia enquanto aplaude. Como é possível Adonai se dar a conhecer a um árabe, a um egípcio, muçulmano? Quem faz essas diferenças somos nós. Deus olha lá do céu, Ele só vê os que não estão salvos e os que já estão salvos. Alguns judeus perguntam: como pode Hashem salvar alguém que não foi circuncidado? Eles fazem essa pergunta porque eles têm um véu sobre o coração quando eles leem a Torá. Escute isso. O judeu, quando lê a Torá, Paulo disse que eles têm um véu no coração e eles não enxergam o que está por trás da letra. Eles só enxergam a letra que mata. Eles não vê o espírito que vivifica. Eles só enxergam as regras. Ele não vê o sentimento por trás das palavras. Tudo que ele consegue enxergar e ver são as mitzvahs, que são os mandamentos. Ele só consegue ver o tizavar, que é o comando. Mas ele não consegue se lembrar que o Eterno escolheu Abraão quando ele ainda era Abrão, não era circuncidado, para que através dele fossem abençoadas todas as famílias da terra. Tem gente ficando com raiva, dizendo: puxa, apóstolo, tem gente assim que vai para o céu comigo. Pois vai. Deus vai salvar gente que você não gosta, mas você vai gostar. O Isaac da história da humanidade é o nosso Jesus, e ele se tornou o descendente de Abraão, através de quem as promessas de Abraão chegaram a nós. Escutem isso, pelo amor de Deus, escute isso. Deus vai salvar o seu vizinho. Mas não é o seu vizinho gente boa, não. É o que fala mal de você. Cadê o amém, né? Deus vai salvar aquele vizinho que fala mal da tua célula. Deus vai salvar o vizinho que fala que o teu barulho incomoda. Deus vai salvar o vizinho que fez macumba para você morrer, e ele continua te vendo vivo, e ele está ficando ruim. Ele vai entregar a vida a Jesus e vai se converter. O que vou dizer agora, alguns de vocês não vão gostar, mas eu sou obrigado a dizer todo o conselho da palavra de Cristo. Mas alguns não vão gostar, mas eu vou dizer: Deus vai salvar o homem que saía com a sua mulher e a mulher que assediava o seu marido. Deus vai salvar a pessoa que no mundo era seu inimigo político e vai levá-lo para o céu. Aquele professor da sua escola que lhe humilhava, Deus quer salvá-lo. Aquele rico que lhe oprimia, aquele burguês, Deus quer salvá-lo. Aquele professor da sua escola que te fazia ficar triste, Deus quer levá-lo ao arrependimento. Ele quer salvar aquele empregado que lhe roubava na sua empresa, e você só ficou sabendo que ele roubava depois que ele foi embora. Ele quer salvar aquele síndico do seu prédio, que sempre implica com as suas orações e com a chegada dos seus amigos no prédio para fazer célula. Ele quer salvar o político corrupto, o juiz iníquo, o médico mercenário. E você, como vai ficar quando ver ele salvar pessoas que serão tão terríveis contra você? Deus vai te usar para ganhá-las, consolidá-las, discipulá-las e enviá-las, e serão teus discípulos em Cristo Jesus. Será que você vai ficar com a alma azeda? Pergunte para quem está ao seu lado: será que você vai ficar com a alma azeda? Jonas que o diga. Jonas, ouviu falar de Jonas? Jonas é o crente que ficou mal porque as pessoas se converteram.
Você sabe que tem crente que está doido para ver um monte de gente no inferno queimando? Tem crente que tem esse sentimento sádico. Fulano, tu vai para o inferno, aleluia. Deus não vai mandar ninguém para o inferno com prazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz: o prazer de Deus é que ele se arrependa e se converta ao Senhor para ser salvo. Por que ele os salva? Eu não sei. Tinha uma velha canção batista que dizia: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Deus quer salvar seu marido, Deus quer salvar sua esposa. Puxa, apóstolo, pensei que meu marido ia para o inferno, eu já estava dando glória, porque o que ele já me fez sofrer, aquele miserável. Bom, se ele se arrepender, Deus o salva. Deus quer que todos se arrependam. Jonas foi em Nínive pregar. Foi de grande peixe. A Bíblia não diz que era baleia, mas diz que era grande peixe. Quando Deus manda você fazer uma coisa e você não quer ir de um jeito, você vai de outro. Ele não quis ir de barco, foi de grande peixe. Mas Deus sempre vai usar alguma situação para te vomitar no propósito. Aonde Deus quer que você chegue, você vai chegar querendo ou não. Por isso tenha paciência e espera o milagre de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Ele disse: eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, o pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu teria desistido de Teresópolis, mas Deus não desistiu. E se Ele não desistiu, eu não posso desistir também. Deus ainda vai nos dar orgulho e alegria da cidade em que nós vivemos. Ainda vai. Rio de Janeiro ainda vai ser uma capital de paz. Ainda vai. Aí Jonas chega lá e prega o sermão mais horroroso que alguém já pregou. O sermão de Jonas só tinha um ponto. Deus falou: prega para eles. E ele atravessou Nínive de um lado para o outro da cidade. Olha aqui para mim. Atravessou um lado de outro da cidade. Assim, ele saiu na praia, ele atravessou, tinha aquelas feiras, ele passava no meio das feiras. Olha o sermão dele: dentro de 40 dias Deus vai destruir toda a cidade de Nínive. Imagina alguém atravessando Teresópolis, ou atravessando o Rio de Janeiro. Dentro de 40 dias Deus vai destruir todo o Rio de Janeiro. Só tinha um ponto a mensagem dele. Não tinha um ponto número 2, eu se arrependo. Então, Deus vai destruir. Leia o livro de Jonas. Sabe o que fez o rei? Se arrependeu. Veio uma unção na cidade. E desde o rei até a pessoa mais simples, desde o ser humano até os animais, diz a Bíblia, se arrependeram com cinza, com pano de saco, se humilharam e jejuaram. Irmão, tinha cachorro passando fome. Sai para lá, Totó, a gente está de jejum. Os bichinhos, o gato, miau, miau nada. Diz a Bíblia que os animais entraram no processo. E Deus se alegrou e disse para Jonas: Jonas, eu vou salvar toda a cidade porque eles se arrependeram. Aí Jonas ficou com a alma azeda. Sentou debaixo de uma árvore e quis morrer. Está na Bíblia, profeta de Deus. Desejou a morte. E Deus falou: Jonas, o que você está fazendo aí? Debaixo da árvore. Tem célula hoje. Ô Jonas, o culto. Jonas disse: como é que eu não estaria assim? Se o Senhor perdoa os inimigos de Israel. Você acha que Jonas era muito mal? É que Jonas viu os assírios entrando em Israel e faziam assim, ó, a mulher grávida, eles pegavam a espada e faziam assim, e tirava a criança da barriga com a espada. Pegava as pessoas, enfiavam em estacas. Tá. Agora você vê pessoas que você ama passando por isso. Aí Deus fala que vai arrebentar com eles. Aí se arrepende: eu estou arrependido. Espera aí, não aceito não.
E aí sabe o que acontece quando você não aceita? Você fica amargurado. Ficar com mágoa, querido, é o mesmo que tomar veneno e querer que o outro morra. Você vai se envenenando de ódio, de mágoa, de vingança. Vou lhe dar um conselho de irmão em Cristo. Vou falar baixinho para os outros não ouvir, só entre eu e você. Entrega tudo para Deus. Deus disse: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Ninguém que faz mal a você vai ficar sem o juízo de Deus. Ouviu isso? Ninguém que faz mal a você vai ficar sem o juízo de Deus. Os que fazem mal a você, Deus vai se vingar dele. Ele disse: minha vingança. E sabe como Deus vai se vingar dos que se arrependerem? Deus vai se vingar deles, trazendo eles para servir a Deus junto com você. Essa é a vingança de Deus contra o inferno. Dê um aplauso a Jesus. Segundo e penúltimo, você não chegou tarde na colheita. Eu li esse capítulo hoje para lhe dizer que você não chegou tarde. Versículo 16 diz assim: os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Esse verso, ele está nos ensinando que nunca é tarde para dar a vida para Jesus. Talvez você diga: eu estraguei minha vida no mundo, já estou com não sei quantos anos de idade, agora não adianta eu ser um cristão. Para Deus nunca é tarde. Talvez você diga: se eu tivesse chegado nessa igreja logo que ela começou, eu seria da primeira equipe do apóstolo. Você já é da primeira equipe de Jesus. Viu? Você é filho, querido. Nunca é tarde. E aí às vezes quem chegou muito cedo diz assim: por que eu não me demorei mais no mundo? Porque fulano chegou agora, Deus já está abençoando ele. Por isso que eu digo que esse verso só pode ser entendido à luz do verso 30 do capítulo anterior. Porque o capítulo 19, que a gente não leu dia nenhum, no último versículo, que é o 30, ele termina explicando e elucidando. Porque ele diz que muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Então é um texto elucidado pela palavra muitos. Porque quando você lê só do capítulo 20, verso 16, fica parecendo que chegar cedo é um mau negócio e que chegar tarde é uma boa coisa. Veja que o último versículo do capítulo anterior diz: porém muitos dos primeiros serão derradeiros, e muitos dos derradeiros serão os primeiros. Bom, último ponto, último motivo pelo qual eu li esse texto, e hoje eu termino, a gente não volta mais em Mateus 20. Celebre o que tem, porque celebrar o que tem é mais saudável do que reclamar do que não tem. Diga para a pessoa que está ao seu lado: celebrar o que tem é mais saudável do que reclamar do que não tem. Versículo 10 diz: vindo porém os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam cada um. Diga receberam. Diga receberam. Diga receberam também. Diga os murmuradores receberam. Diga os caras que pegaram 6 da manhã também receberam a parte deles. Eles não estavam mal, querido, por não terem recebido. Eles estavam mal porque os outros receberam. Versículo 14 disse: toma o que é teu, 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 toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto quanto dei a ti. E daí? Mas o que é teu está aqui. O que Deus tem para você ninguém vai pegar. Para de ficar olhando no prato do outro. Tem gente que come assim, ó. Mas esse seu aqui é o que? Esse aqui. Não! Passe a ser grato pelo que você tem. Talvez você não esteja satisfeito com a sua vida, mas eu quero lhe garantir que você deveria celebrar o seu denário. Você deveria celebrar o que Deus te deu. Você pode viver de duas maneiras na terra:
Uma é reclamando do que você não tem e supõe que devia ter. A outra é celebrando o que você tem. Eu posso garantir que você é próspero. Se você está aqui hoje à noite, eu posso lhe garantir que você é próspero. Aliás, você é mais próspero do que supõe. Você é mais abençoado do que merece. Você é mais abençoado do que merece. Você é mais abençoado do que merece. E você é menos grato do que seria justo. Eu vi um folheto em inglês que diz o seguinte: se você, eu termino com isso, se você tem comida na sua geladeira, roupa no seu corpo, um teto sobre a sua cabeça e um lugar para dormir, você é mais rico do que 75% do mundo que não tem isso. Se você tem dinheiro do banco, se você tem algum trocado na sua carteira, agora mesmo aí, você está entre os 8% mais ricos do mundo. Se você acordou esta manhã com mais saúde do que doença, você foi mais abençoado do que 1 milhão de pessoas que não sobreviverão esta semana. Se você nunca viveu o perigo da guerra, a agonia da prisão, ou a agonia da tortura, ou as horríveis dores da fome, você tem mais sorte do que 500 milhões de pessoas que não têm a mesma sorte que você e que não têm nada. Se você sabe ler, você é mais afortunado do que 3 bilhões de pessoas no mundo que não conseguem ler nada. Escute isso. Milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água limpa, não têm acesso à comida fresca, não têm acesso a um vaso sanitário, não têm acesso a um sistema de drenagem de dejetos. Talvez você não esteja satisfeito com a sua vida, mas eu quero lhe garantir que você deveria celebrar o seu denário. Celebre o que tem, porque celebrar o que tem é mais saudável do que reclamar do que não tem e supõe que devia ter. Escolha celebrar a vida e seja grato pela oportunidade que você tem hoje de estar aqui numa cadeira acolchoada, num ambiente seguro, ouvindo tranquilamente a mensagem da palavra de Deus. 3 coisas então. Não deixe que a bondade de Deus azede a sua alma. Você não chegou tarde na colheita. Celebre o que tem. Isso é muito mais saudável do que reclamar do que não tem. Vamos ficar em pé para a gente orar.